Bom dia! Vamos lá mais uma aulinha hoje? Nossa aula hoje será de História. Vamos falar sobre as invasões francesas e holandesas. Então, o Brasil ele tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses. Mas outros países eles não aceitavam e continuavam tentando ocupar essas terras. E tivemos duas invasões, invasão francesa e a holandesa. Vamos falar agora um pouquinho sobre as invasões francesas. Os franceses eles desembarcaram no litoral da América Portuguesa em 1500 a 1530, em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte das terras. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, e conquistaram a confiança dos tamoiós, que haviam se organizado para lutar contra os portugueses que queriam escravizá-los. Então, eles se juntaram a alguns índios que moravam no Rio de Janeiro e contra a luta contra os portugueses. Os portugueses eles reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Nessa época, quem governava era Mendes de Sá. Estácio de Sá era seu sobrinho, que viera ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses e foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta. Além disso, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Os franceses voltaram a invadir a América em 1612, estabelecendo-se no Maranhão. Construíram uma ilha, o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram então expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo esta a melhor maneira de defendê-la. Invasões holandesas. Filipe II, rei da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte do seu avô, o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Isso é, passaram a pertencer à Espanha. Com isso, estabeleceu-se a União Ibérica, que foi do ano de 1580 a 1640. O rei da Espanha, Felipe II, era inimigo dos holandeses, porque a Holanda, que pertencia à Espanha, ficou independente. Como represália, proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1624 por um ano. Depois invadiram Pernambuco em 1630 e por 24 anos controlaram quase todo o litoral nordestino. Isso nas invasões holandesas. A invasão de Pernambuco foi escolhida porque era uma capitania muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. E os holandeses queriam controlar o comércio da produção de açúcar na Europa. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637 para assumir o governo.
fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e do Recife. Sua administração pretendia manter o domínio holandês aqui para sempre. Daí os investimentos e a boa relação com os colonos. Ele esperava que um dia os brasileiros aceitassem a ligação. Maurício de Nassau era um alemão. Voltou à Holanda, país para o qual trabalhava, em 1644. Com sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou 10 anos. Durante este período, ocorreram diversas batalhas, até que, em 1648 e 1649, aconteceram as duas batalhas dos Guararapes. Os holandeses se renderam, finalmente, em 1654 e voltaram para o seu país. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar para vender na Europa. Com isso, o açúcar produzido na América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enorme prejuízo ao comércio da colônia. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, sobre as invasões francesas e holandesas. Agora, para finalizar a nossa aula, vamos fazer uma atividade da página 124 até a página 126. Até a próxima aula. Tchau!